Estúdios, conosco o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, Leocir Fácio, a vice-presidente Ana Machado Locatelli, também nos brindando com a presença aqui hoje, a nosso convite, para falarmos um pouco sobre essa data. Dia do Servidor Público, 28 de outubro, né, presidente Leocir? Estão aí com um dia de recesso, né, os servidores, um feriado, merecidamente, mas antes de qualquer coisa, parabéns ao senhor em seu nome e a todos os servidores, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Ana Paula, Raísse, bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Marlene. Hoje é uma data especial para todos os nossos servidores públicos municipais e também todos os servidores públicos, né? Mas nós queremos nos direcionar especificamente para aqueles aos quais nós temos a nossa entidade, que é representativa, e a nossa gratidão a esses servidores e nossos parabéns também a todos eles. Com certeza, Ana Paula, também seja bem-vinda aos microfones aqui da Voz do Povo, parabéns e bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, bom dia, Leocir, e bom dia a todos que ouvem essa rádio neste momento. E externamos aí, né, os nossos parabéns a todos os servidores públicos que fazem a gestão municipal acontecer aí, que fazem as políticas públicas de fato que são, né, planejadas pelos gestores acontecer aí no dia a dia. Muito bem, isso é muito importante que a gente coloque, né, da importância, né, presidente, do servidor público, porque é ele que faz a educação acontecer, a saúde, as estradas, todos os serviços públicos, enfim, né? Com certeza, Marlene. A gente entende os processos como são organizados, a nossa sociedade como um todo, que tem várias entidades, organizações, mas o poder público, ele é a organização macro, dá para dizer, um motor que deve estar coordenando o processo de organização de uma sociedade. Nas diversas esferas, temos a municipal, tem a estadual, tem a federal. Dentro desse processo tem aqueles que pensam e planejam as ações, que são os nossos políticos. O prefeito, aqui no caso, vamos pegar a cidade, né? Tem o prefeito, o vice, tem os vereadores, o prefeito busca seus cargos de confiança, que são os secretários, eles têm a obrigação de coordenar e fazer os planejamentos para a cidade, interagindo com a sociedade no modo geral. Mas a política pública, ela acontece, como a Ana estava comentando aí, ela acontece com as mãos e as ações do servidor público que está na ponta. Então, há várias situações que a gente diz, e às vezes é pontuado, até se denigre muitas vezes a imagem do próprio servidor. Mas ele é uma peça essencial dentro da sociedade. Eu vejo assim que um município, hoje, a maior empresa que nós temos é a Prefeitura Municipal. Você vai pegar pelo número de pessoas que estão aí para desenvolver as políticas públicas em todas as dimensões. Se tu pega desde o administrativo, da organização das empresas. Quando vai abrir uma empresa, tem todo um processo burocrático que tem que ser observado, e daí tem toda uma equipe de servidores que estão lá. Mas na área social, que a gente pega e da saúde e da educação, do esporte, da cultura, da segurança pública, ali sempre tem um servidor público que está atento do cuidar desse ambiente que é da nossa sociedade, do nosso município, para que ele esteja a contento e as pessoas consigam conviver bem nesse ambiente, com crescimento, com sabedoria, com as suas condições de vida e saúde adequada, né? Perfeito. Como é que o sindicato avalia hoje o tratamento para o servidor público? Eu digo tratamento no sentido de muda a gestão, né? Muda a pessoa que está no comando, talvez o staff do primeiro escalão, porém os servidores, a maioria deles segue, né, de uma gestão para outra, e nós estamos aí num ano novo de gestão, desde janeiro para cá, né, presidente Leocir? Eu vi ontem, inclusive, que o prefeito Alê esteve novamente na sede do sindicato, junto com a primeira-dama. Como é que o sindicato vê esse procedimento, essa relação com a gestão hoje? Eu vejo assim, hoje está o Leocir como presidente, tem a Ana Paula como vice, toda a nossa diretoria.
Nós somos uma entidade, uma organização representativa do segmento dos servidores públicos municipais. Quem está lá não é o Leucir, é o representante dos servidores públicos municipais. E eu, desde que vim morar em Sorriso, em 2001, eu sempre estive acompanhando, assim, a par e passo, os processos, e eu sempre muito próximo à organização sindical, né? Porque eu acredito nessa organização no sentido de buscar o respeito à organização, a valorização do servidor, porque se esse servidor está bem, eu entendo e acredito que a política pública pode acontecer de melhor qualidade. Não é que é um conceito que dá para dizer que serve em todas as situações, porque a complexidade até das gestões em relação como que se comporta como servidor, às vezes também proporciona que esse servidor realize com melhor eficiência ou com insatisfação a sua responsabilidade, diária. a sua tarefa. Mas com relação à sua pergunta que trouxe em relação aos gestores, cada gestor tem uma concepção de servidor, concepção de colaborador. Dentro de uma empresa também, quando a gente pega um dono de uma empresa, como que ele pensa o seu colaborador? Tem sua equipe, né? Tem uns que não pensa como colaborador, porque esse ali está fazendo a sua empresa, o seu negócio desenvolver e crescer. Como que eu trato ele? É como tratar uma criança. Se você trata com violência, essa criança em todos os seus ambientes, ela vai agir com violência, porque ela acha que é isso que tem que ser. E nós temos com essa administração, com a Lei Mara, eu digo, e com certeza, é uma gestão diferenciada no sentido de tratar nós servidores. Porque o Alei tem um histórico, que ele já foi servidor público, a Mara era servidora pública, e eles entendem esse meio. E entende que o respeito, a valorização e as boas práticas no sentido de criar condições de trabalho, de valorização, de conversar, de buscar como líderes a cooperação desses servidores para que eles desenvolvam com eficiência a política pública, tudo desenvolve com melhor eficiência. Nós recebemos tantas vezes já o Alei, desde antes ele assumir o mandato até hoje, que eu nunca vi, desde 2001 até então, o sindicato ser tantas vezes visitado por um prefeito, por uma primeira-dama, vir conversar, ouvir, sugerir, entender os processos. Então, eu acho que é assim, com visões, nós, dos servidores, eles buscando compreender essa realidade e nós também compreendendo como que a gestão anda e corre. E eu acho que buscando sempre o razoável e o equilíbrio, o bom senso no processo, eu acredito assim que tudo pode se desenvolver de forma melhor. Perfeito. Ana? Só fazendo uma complementação, acho que a importância de sentarmos na mesma mesa de debate. É isso que o Alei, a gestão Alei, a Cássio e Mara têm nos proporcionado. Sentar na mesa de debate, colocarmos os nossos pontos de vista enquanto sindicato, enquanto representante das categorias dos servidores municipais e também ouvirmos ele. Eu falo assim que lá em fevereiro, quando a gente sentou para discutir o RGA, que é o reajuste de todos os servidores públicos, e também a questão dos professores, que vinha aí uma defasagem, que era prevista no Plano Municipal de Educação e que não tinha acontecido, a gente teve a primeira oportunidade de realmente debater números, de sentarmos, de ouvirmos e os representantes ser ouvidos, tanto os representantes das categorias gerais que estavam lá representando a comissão como RGA, como os representantes também da educação. Então, esse olhar da gestão de ouvir o servidor, ouvir o sindicato, acho que ele é muito importante. Então, quando a gente tem essa abertura do diálogo, já é um grande passo para a valorização do servidor. Porque eu falo que o reconhecimento financeiro ele é necessário, mas a humanização ela é muito importante nos processos. Então, a gente entender o que o servidor passa lá na ponta é muito importante. E, às vezes, o Leucir tem esse hábito de perpassar os caminhos aí, perpassar os locais de trabalho,
e ouve as demandas. E a gente tem percebido que a gestão tem ido neste caminho também, de ouvir tanto a população, quanto também o servidor. Porque eu acho que para as coisas acontecerem, precisa ter os dois lados da situação e eu falo, enquanto servidora pública, eu sempre desenvolvi o meu melhor e vejo os meus colegas também fazendo isso. Então, essa questão da humanização e da valorização de pessoas é muito importante e a gente percebe isso na atual gestão. Basicamente amanhã, é isso? Isso, nós planejamos, não no dia de feriado, porque nossos servidores estão de descanso e tudo mais, daí a gente pensou de fazer amanhã, à noite, com início às 18 horas, lá no centro de evento, para os filiados ao sindicato. Então, nós estamos organizando um coquetel, então, para os nossos filiados, e vamos fazer também, vai ter uma palestra, algumas homenagens, vai ter alguns brindes para os nossos filiados, e a gente gostaria que os nossos filiados que estão aí, que se inscreveram, nós fizemos um processo de inscrição, todos participem, né, e venham conviver esse momento de socialização, de integração. O tema do nosso evento vai ser orgulho de servir. Então, até ele traz essa conotação da importância do servidor público, e a própria palavra servidor vem de servir, né? Então, a gente busca sempre levar e fortalecer esse pensamento que o nosso servidor ele está sendo pago para servir ao cidadão, da melhor forma possível, né? E nós debatemos junto às administrações no sentido de que se crie as condições para que esses servidores estejam com o seu salário valorizado, porque tudo passa, né? Como foi falado aqui, essa relação entre gestão e servidor que seja de respeito, que os nossos secretários, coordenadores, tem um espírito de liderança, não de chefia, no sentido de cooptar sempre forças, e que o nosso servidor dê o seu melhor pro desenvolvimento das suas tarefas do cotidiano, porque é uma responsabilidade séria. Quantos pais que saem e vão trabalhar e deixam seu filho sob a tutela, o cuidado do professor, por exemplo, e acreditando e confiando que eu estou ali no meu trabalho, mas o meu filho, a minha filha está lá na escola, está sendo bem cuidado, bem alimentado, o transporte escolar vai estar funcionando bem, lá na saúde eu vou lá, vou ter o melhor cuidado possível, o ACS-SE que faça bem o seu papel, quem está na segurança que também o faça com responsabilidade, e assim por diante, cada um no seu setor. Então a gente, com esse pensamento, a gente sempre busca fortalecer para que tudo dentro de uma gestão possa satisfazer o cidadão e dizer assim, eu pago imposto, tem quem está trabalhando, as administrações públicas estão fazendo o seu melhor. Vale a pena ter esses aí como representantes ou como trabalhadores nos diferentes órgãos públicos. Perfeito. Então, Marlene, amanhã a gente terá aí uma oportunidade de ouvirmos o seu Antônio Neto, que é o presidente da Central Brasileira Sindical, e ele vem trazer para nós, servidores públicos, um pouquinho de como estão as políticas públicas a nível nacional, principalmente o que se está debatendo de políticas relacionadas à vida do servidor público hoje no Congresso e no Senado. Então, como que está... A gente, antes de sair para o intervalo, você falou da PEC 32, sim, que é a reforma administrativa e relacionada aos servidores públicos, mas nós temos outras PECs também em discussão e elas afetam diretamente a vida do servidor público, seja ela aí relacionada à aposentadoria, tempos de serviço, assim como outros benefícios que durante com muita luta sindicais, lutas de servidores que foi conquistado, como a progressão de carreira por anos trabalhado, por estudos, né?
a questão de licença-prêmio. Então, várias situações que houve muitas lutas nesses tempos que a gente teve aí atrás de lutas, hoje a gente corre aí um risco de percas. Então, para nós podermos lutar, para nós podermos entender, a gente precisa saber o que está acontecendo, saber o que os deputados estão discutindo, como que é a ideia desses deputados em relação a essas PEC que estão tramitando aí, como que o Senado Federal está levantando, até para que a gente possa cobrar os nossos deputados federais do Estado do Mato Grosso, os nossos senadores do Estado do Mato Grosso, para que ele também olhe para o servidor público com, eu não vou dizer nem com carinho, mas com a dignidade que o servidor público necessita. Porque eu vou reforçar uma fala que eu costumo dizer, as políticas públicas acontecem com o servidor, porque os políticos são transitórios, por mais que às vezes alguns perpetuam aí, principalmente a nível se reelegendo de eterno, de deputados né? e tal, Sim. mas o político, ele passa, o servidor público, ele continua ali no trabalho. Então, essa questão da valorização, a gente tem que ficar atento, porque a gente sabe que corre aí uma onda de terceirização, de várias situações que vem enfraquecer o serviço público. Enfraquecendo o servidor, enfraquece as políticas públicas, ou seja, talvez a qualidade desse serviço ela se torne bem questionável. A gente sabe sim, eu não sou uma pessoa que passa a mão na cabeça, a gente sabe sim que a gente tem problemas, a gente sabe sim que tem servidores que precisam melhorar, mas a gente tem certeza que hoje a grande maioria dos nossos servidores entrega um trabalho de qualidade. Então, quando a gente precariza o servidor, a gente também vai precarizar o serviço público. Então, é nesse sentido a palestra, é nesse sentido de olharmos para o que está acontecendo e não ficarmos... Eu falo assim que a gente está tendo uma boa relação, graças a Deus, com a gestão pública quanto à discussão a nível de município, mas a gente também precisa olhar o que está acontecendo na grande peneira chamada Brasil. Sim. O que está se discutindo e como nós, servidores públicos, sindicato, deveremos nos portar diante dessas medidas que vêm. Muito bem, lembrei agora da conversa com o Dr. Jonathan para o programa Servidor em Foco do último sábado, onde ele citou aqui a questão da estabilidade, não é? Que estaria aí dentro desta PEC 32, uma das previsões seria eliminar a estabilidade do servidor público, o que significaria talvez que a cada 4 anos troque toda a máquina. Começa tudo do zero de novo? Esse é um dos grandes riscos que a PEC... O que é a PEC? De repente o cidadão aí... É uma proposta de emenda na Constituição. Vai alterar as regras na Constituição. A Constituição de 88, ela estabelece que os cargos essenciais dentro das administrações públicas sejam de servidores concursados, qualificados, que tenham uma carreira e progressão nessa carreira, com qualificação continuada e valorização e da continuidade na política pública. Perfeito. E com essa PEC vai acontecer a terceirização, vai acontecer que não vai haver mais estabilidade, vai haver um aparelhamento político. Cada mandato vem um novo gestor e troca todo mundo. Daí, começa sempre do zero. Daí nós estamos passando agora já, dentro da administração, estão sentindo esse problema aqui em Sorriso. Por exemplo, os estagiários. Cada ano troca os estagiários. Daí, tem que reaprender o serviço. Eles têm que aprender do zero, tem que ensinar tudo. Daí há uma dificuldade que, quando ele aprendeu, está terminando o ano. Daí depois vem o outro ano que vem, e dentro das administrações nós estamos daí sujeitos a esse tipo de situação. Além de que a gente entende assim, há uma crítica grande aos servidores efetivos, por grandes grupos de terceirizadas, porque eles estão loucos para entrar dentro do serviço público, pegar o dinheirinho público, se oportunizar. Aqui, todos os municípios, o governo federal,
Hoje há um número expressivo de terceirizados e um volume expressivo de recursos que vão para essas terceirizadas. E quando a gente fala de terceirizados, Marlene, eu só quero deixar bem claro que a gente não está falando do servidor que está trabalhando lá na ponta, né? Sim, é o sistema que nós estamos apontando que gerem aqui. tudo isso. Claro. Porque eu sempre falo assim para os meus colegas que são terceirizados, principalmente aqui a gente na saúde, eu quero que eles continuem, mas como meus colegas de carreira, né? Sim, com certeza. Tendo também a oportunidade de ter essa carreira. Perfeito. Mas é o sistema que acaba direcionando isso. Então, a gente sabe que nem tudo são um mar de flores. Então, Sim. nessas situações, às vezes, acontecem situações que a gente não deseja, né? Que a gente não quer. Inclusive, a desvalorização desse servidor que é terceirizado, que está lá na ponta ganhando muito menos. E sem a condição adequada, muitas vezes, de trabalho. Então, o que a gente quer é que esses colegas que hoje são terceirizados continuem sendo nossos colegas, mas podendo ter aí uma carreira estável como servidor público concursado. E até eu falo assim, ó, que tem certos setores, eu não sou contra que tenha terceirizados, né? Sim. Porque a gente entende, por exemplo, serviços gerais, vários serviços assim, sem querer discriminar ninguém, todos os serviços são importantes, mas de repente para fazer um concurso, a pessoa entra, eu estou dizendo de serviços essenciais, por exemplo, professor. A gente motorista. Viu a situação do nosso seletivo agora para professor, o que virou ali, né? Vai precisar achar uma solução, né? E tu pega, assim, serviços da área de saúde, tem vários serviços que são essenciais e que precisam ter continuidade, e pessoas especializadas, com formações específicas. Sim. Então, ali são cargos fundamentais dentro dos órgãos públicos para desenvolver as políticas públicas que ele vai em crescente, né, para que ela consiga dar continuidade e que o cidadão receba com resultado essa política pública. Eu vou dizer assim, todos os servidores públicos, eles são essenciais, desde do primeiro, do menor ao maior. Quanto o médico, enfim, todos que estão lá. Então, o nosso objetivo e o nosso olhar enquanto sindicato é que eles estejam por lado de cá, todos. Às vezes eu fico muito triste quando eu leio, a gente mesmo fez uma postagem essa semana falando sobre a valorização, e às vezes a gente vê alguém lá de uma terceirizada assim, e nós cooperados, e nós não sei o quê. Hoje a gente está com esse olhar e enquanto sindicato é essa a nossa função, olharmos para o servidor de carreira. Então, o que nós queremos é ter todos. Boa parte por lá de cá. Então, é isso que a gente se preocupa quando a gente fala aí dessas grandes políticas que estão acontecendo e essas discussões que às vezes estão tão distantes de nós, mas que irão impactar diretamente aqui na nossa organização, no nosso servir, porque todo o estatuto, hoje a gente tem um estatuto que nos rege, mas quando houver uma mudança na esfera federal, automaticamente isso vai chegar. Aqui. A gente vê isso em todas as reformas, vai chegar, ela pode não chegar no primeiro momento, mas ela vai chegar e vai direcionar e vai dar aí esse direcionamento para todas as áreas. Então, é isso que a gente quer nessa campanha de esclarecer o servidor sobre a importância dele estar inteirado das políticas que está se discutindo aí em relação às carreiras de servidores públicos. E mais importante, amanhã, além dessa oportunidade, né, de ouvir uma autoridade no assunto, né, presidente, que não se chega aí a presidir uma central brasileira sem o devido conhecimento e capacitação para isso, né, que é o Antônio Neto, o palestrante. É um momento, além desse momento, também de confraternização, né, para todos os servidores aí filiados ao sindicato. Sim, o Antônio Neto é uma pessoa de referência dentro da organização sindical. Ele tem um trabalho até a nível internacional, ele participa de vários eventos internacionais, a nível nacional, dentro dos governos, no Congresso, né? Então é uma pessoa gabaritada para vir fazer todo esse debate. E é um momento, assim, com certeza, da gente estar interagindo como servidor, como sindicalista que nós estamos aí, confraternizar, ouvir uma boa música, ter um coquetel, vamos saborear um bom coquetel,
ouvir também uma boa palestra. Ali vai ter uns brindes para os 100 primeiros dos nossos que se inscreveram, né, que estão participando do evento. Vai ter um brinde. Depois nós vamos dar um Pix também de R$500. Todo mundo gosta de um Pix, né? Então a gente vai dar 2 Pix no final, vamos fazer uma homenagem. Então assim, vai ser um momento muito especial, estamos organizando com carinho para todos os nossos servidores, no sentido de estar lembrando essa data e reconhecendo e tendo gratidão pelo serviço que nós prestamos. Eu acho que uma coisa que é importante que às vezes o servidor, de tanto que recebe algumas determinadas falas aí no cotidiano, né, que até desanima, tem até vergonha às vezes de ser servidor. Nós temos que ter orgulho de ser servidor, de servir, fazer bem o nosso papel e estar ajudando a sociedade em todas as áreas. Chegou uma pergunta aqui em tempo, presidente. Não falamos aqui sobre as lutas do sindicato, que acho que tanto que a gente fala toda semana sobre isso, a gente acaba esquecendo a importância de falar num momento como esse, né? A ouvinte perguntou, mas cadê o concurso, diante do que a gente vinha dizendo? O que o sindicato está fazendo em relação a isso? A nossa cobrança é constante desde o início, antes do prefeito entrar, agora também, a gente já fez várias reuniões. E segundo, porque não é o sindicato que faz o concurso, mas a gente cobra para que o gestor faça. O trabalho do sindicato é esse, né? E eles estão num processo de fazer uma reforma administrativa dentro da administração. Então a gente está ouvindo, buscando entender. E dentro dessa reforma administrativa, eles vão readequar a distribuição de possíveis cargos dentro do imaginário do novo gestor, e para o mês de fevereiro para estar abrindo o edital para o concurso. Então a gente está sonhando e acreditando com essa expectativa. Nessa expectativa. Na verdade, na cobrança, a gente já protocolou o ofício, já teve reuniões com o secretário de administração, inclusive nesses microfones dessa rádio. Ele falou que estava em discussão com o sindicato, que estava sendo feita uma análise dos organograma, né? E é isso, quando você fala desse quadro, é a questão de organogramas por setores, por secretarias, de quantos cargos vai disponibilizar. E a confirmação para nós é que o concurso sai até a metade do ano que vem, no primeiro semestre de 2026, com uma expectativa de abertura de inscrição aí, ainda nos 3 primeiros meses. Fevereiro, foi o que ele disse nesse microfone, inclusive. Que bom, estamos na torcida também pela comunidade e pelo serviço em geral, né? Eu vou deixar o microfone à disposição dos senhores agora, então, para a mensagem, que é importante, eu acredito, né? O que gostariam de deixar dito aí para os servidores em geral, nesse Dia do Servidor Público? Bom, quero parabenizar todos os servidores que desenvolvem aí as suas atribuições com tanto amor, com tanto carinho. É uma doação diária, né, aonde a gente está, e dizer assim que o sindicato está aqui sempre para olhar para o servidor. Então, qualquer dúvida, qualquer situação, a gente está lá à disposição. E hoje desejar aí um feliz e abençoado Dia do Servidor, que cada um possa desfrutar da melhor maneira esse ponto facultativo que foi decretado no nosso município, e que amanhã a gente retoma aí com todas as nossas atividades, cada um no seu posto de trabalho. Perfeito, presidente. E a gente também quer agradecer aqui, Marlene, essa oportunidade de estar aqui falando em relação aos nossos servidores. Nós queremos parabenizar todos os servidores. O servidor público número 1 chama-se prefeito. Ele é também um servidor público. Todos, independente da qualificação e da função. Nós estamos para servir a sociedade. Vamos fazer o nosso melhor, ter orgulho das nossas funções, questionar, sugerir. Acho que é um papel sempre na perspectiva de melhorar e trazer uma política pública de resultado para o cidadão. Parabéns a vocês todos, servidores. Estamos lá como sindicato sempre aberto, acolhendo e recebendo todas as situações que vocês precisarem. E o sindicato está aí sempre com aquela visão de cuidar bem de quem cuida o cidadão. Então, parabéns a todos e aproveitem esse dia e contamos com a presença de vocês amanhã à noite. Perfeito. Obrigada, presidente Leocir, Ana Paula.